Irmãos, é muito comum um cristão, já de longa data, não saber ao certo o que é a vida cristã, o que Deus espera dele, como ele deve viver, como ele deve se comportar, quais escolhas ele deve fazer. Nesse livro, Uma Vida com Propósitos, que já virou um clássico, milhares e milhares de exemplares vendidos, agora a editora, eu não lembro agora se é a Mundo Cristão, que é a editora responsável pelo livro, está lançando uma nova edição agora. É um livro que de fato tem sido usado para trazer direcionamento para a igreja do Senhor. Rick Warren, um pastor aí que mais de 40 anos no ministério, que já está se aposentando, foi usado por Deus de maneira extraordinária quando começou o seu trabalho na famosa igreja hoje, Saddleback Church. E ele teve algumas experiências com Deus, e através então desse livro que ele escreveu, muitas igrejas, muitos irmãos foram impactados. Nesse livro então, Rick Warren vai tratar sobre os 5 propósitos pelos quais Deus nos criou. Propósitos que estão na Bíblia, não é algo que ele inventou, simplesmente algo que ele, estudando, percebeu a importância de ensinar isso para o seu povo, as ovelhas que Jesus o entregou, e algo que eu e você também precisamos refletir seriamente. Lembrando, irmãos, que para poder viver esses 5 propósitos, você precisa ser crente. Em outras palavras, você precisa já ter entregado sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, crê nele, o aceita como único e suficiente Salvador, agora você embarca na caminhada cristã. E a grande pergunta é: como eu devo viver daqui para frente? E é sobre isso que eu quero conversar com você. Uma vida com propósitos. Para que estou na terra? Qual é a minha missão neste mundo? Como eu devo viver? Primeiro propósito para o qual Deus nos criou, e Ele criou toda a humanidade para esse propósito, mas apenas aqueles que já tiveram um encontro com Jesus podem vivê-lo de maneira correta. Adoração. Você foi planejado para agradar a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz assim: e Ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós fomos criados, meus irmãos, para adorar a Deus. Todo o homem é um adorador, sendo cristão ou não. Mas o ponto que vai dividir águas é o que nós adoramos. Todo mundo adora alguma coisa. Todos nós somos adoradores por natureza. E você pode adorar várias coisas. Você pode adorar a sua profissão, os seus estudos. Você pode adorar a sua família. Você pode adorar os seus filhos. Você pode adorar o dinheiro, você pode adorar o sexo, você pode adorar seja lá o que for. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos aprender uma verdade extraordinária: nós fomos criados para Deus. Deus criou o homem para si mesmo, e foi para isso que Ele nos fez. Essa é a razão da nossa existência. Sem Jesus, irmãos, nós somos como, não sei se você já ouviu falar, no mito de Sísifo. Quem já ouviu falar no mito de Sísifo? Levanta a mão. Sísifo, segundo a mitologia grega, foi um homem condenado pelos deuses a ter uma vida que basicamente se resumia: pegar uma grande pedra, rolar ela até a ponta de uma montanha, e quando chegasse lá, a pedra rolaria despenhadeira abaixo, ele descia novamente, pegava a grande pedra, rolava aquilo durante o dia, até chegar no sopé da montanha, e quando a pedra chegava lá, a pedra descia novamente, Sísifo descia, pegava a pedra, rolava ela durante o dia, e na calada da noite, quando ele enfim chegava, a pedra descia novamente, e ele descia, pegava a pedra, rolava até o sopé da montanha, e assim, eternamente. Sem Jesus, irmãos, nós somos como Sísifo. Nós somos pessoas que vivem para pagar boleto, pessoas que vivem para resolver problemas,
Vive para trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas. Até chegar no final da vida, aonde você, se agora aposentado, já não tem mais o trabalho para ganhar dinheiro, porque o dinheiro agora é depositado pelo INSS, mas você segue pagando as contas que não terminam. Sem Jesus, a nossa vida é uma rotina em cima de rotina, como Sísifo empurrando uma pedra até o sopé da montanha, e quando ele acha que terminou a tarefa, a grande pedra desce rolando novamente, e ele vai, pega a pedra e sobe com ela novamente até o sopé da montanha. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós descobrimos que nós não fomos criados para nós mesmos. Nós não fomos criados para viver de acordo com os nossos princípios, para viver de acordo com os nossos prazeres, para viver essa rotina infernal, onde no final das contas nós morreremos sem ter uma razão aparente. Quando nós descobrimos quem é Jesus, nós vamos descobrir esse princípio fantástico, que tudo o que eu faço a partir de agora, que eu sou um cristão, eu devo fazer para a glória de Deus. Em outras palavras, como dizia Santo Agostinho, e depois os reformadores trabalharam muito isso na Reforma Protestante do século XVI, e os puritanos no século XVII, nós devemos viver corandel, ou seja, na presença de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus, e as coisas mais ordinárias possíveis. Seja você levantar cedo para ir trabalhar, seja você lavar uma louça ou varrer um chão, seja você fechar um grande contrato, tudo o que você faz precisa ser feito na presença de Deus e para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você que fez a campanha. Como é que tem sido os seus dias? Quando você levanta, você consagra o seu dia ao Senhor? E diz, eu preciso viver esse dia 100% para Deus. Seja entrar no meu carro e dirigir até o meu trabalho, eu estou dirigindo na presença de Deus. Seja chegar e me relacionar com os meus colegas, eu me relaciono com eles, sabendo que eu estou me relacionando na presença de Deus. Deus nos criou, irmãos, para viver uma vida de adoração à pessoa dEle, e adoração é muito mais do que culto, irmãos. Aliás, eu arrisco dizer que a nossa vida lá fora é muito mais importante que a nossa vida aqui dentro, porque é muito fácil, irmãos, nós vivemos um personagem na igreja, nós cantarmos, levantarmos as mãos, nos ajoelharmos, porque o pastor pode conduzir um culto e você pode ir na minha onda, sem estar de fato com o coração sincero fazendo aquilo. Então é muito fácil a gente simplesmente viver uma encenação aqui, mas lá fora, quando nós estamos na rotina, que nós já estamos acostumados e cansados, é lá que é o verdadeiro culto. O culto, irmãos, é tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer na nossa vida. Seja você tomando banho, você sabia que você toma banho na presença de Deus? Até quando você vai no banheiro fazer, você é na presença de Deus, tudo é um culto, irmãos, tudo é sagrado, tudo é para Deus, tudo é para Jesus. Seja você escovando os dentes, seja você fazendo um exame, tudo você faz para a glória de Deus, e você deve consagrar ao Senhor. E se você tem dificuldade de fazer as coisas com isso em mente, você precisa se lembrar disso constantemente. Espalhe adesivos na casa, no azulejo da pia do banheiro, no azulejo da pia da cozinha. Deus está aqui, e você vai ver como a sua mente vai começar a mudar, porque isso não acontece automaticamente. Deixa eu ler uma frase com você que eu li num livro muito interessante, Simplesmente Cristão, do Michael Horton. Tem uma frase lá que diz assim: se toda a frase que você fizer tiver um ponto de exclamação, ou todo o verbo tiver em negrito, nada ficará destacado. Sabe qual que é o nosso maior problema, irmãos, de viver para a glória de Deus? É achar que Deus só se importa com o extraordinário, Deus só se importa com as coisas grandes que a gente faz, Deus só se importa com o nosso esforço, Deus só se importa quando tem renúncia, sofrimento, luta e dor. Mas a gente não para pensar que se de fato, irmãos, se só valesse o que está em negrito, e tudo que eu tenho que fazer para Deus precisa estar em negrito, o negrito deixou de ser negrito, agora é o comum, é o banal, é o ordinário. Irmãos, Deus se importa com os mínimos detalhes da nossa vida.
seja uma conversa que a gente tem com uma pessoa, onde eu tomo cuidado com as palavras que saem da minha boca, ou seja a forma como eu dirijo no trânsito, xingando todo mundo. Porque às vezes tem uns que, pelo amor de Deus, dá vontade de mandar, vai com Jesus, meu filho. Irmãos, Deus se importa com os mínimos detalhes da nossa existência. E nós precisamos entender que nós estamos na presença de Deus, nós somos criados para adorá-lo, e eu preciso viver essa vida de adoração.